conversando com vocês aqui. Sabe por que eu gosto de sentar aqui? Porque aqui, cada um tem um lugar que na casa da gente, tem um cantinho na casa da gente que a gente gosta muito de ficar para conversar com as pessoas quando elas chegam na casa da gente. Então, como vocês estão vindo na minha casa, e eu estou indo na casa de vocês através desse vídeo, aqui nesse cantinho que eu gosto de sentar, porque quando as pessoas vêm aqui na minha casa, é aqui que eu sento para conversar com elas. Não é bom? Então, mas vim aqui, vamos conversar hoje sobre legalização, né? Como que a gente pode legalizar, como que você se legalizou? As pessoas me perguntam. Então, eu vou dar um passo a passo como eu me legalizei, ok? Né? Através da minha história. Vamos lá, então. Vou contar para vocês agora, tá? Vocês seguindo esse passo, eu acredito que vocês também podem chegar aqui aonde que eu cheguei, não é verdade? Vamos ver, né? É isso aí. Então tá. Ó, o que acontece é o seguinte. O que eu fiz para mim estar me legalizando? E olha que eu não fiquei aqui legal nem um dia, nunca. Eu vim aqui por 10 anos, né? Eu entrei aqui nesse país com um visto B1 por 10 anos. Vocês acreditam nisso? Né? E nunca tive problema. Sabe por quê? Em primeiro lugar, todas as vezes que eu entrei aqui, eu entrei com uma carteira internacional. Então eu nunca tirei carteira de motorista aqui. Ah, Caco, mas carteira internacional não vale nada aqui. É claro que vale, né? Ah, Caco, mas aqui você pode usar a sua carteira do Brasil quando você estiver com visto. Na verdade, não pode, não. Na verdade, a polícia, as pessoas fazem vista grossa, ok? Se existe uma tradução da carteira internacional, é porque essa carteira internacional que vale. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Então, todas as vezes que eu entrei aqui, para mim não ter um histórico de nada, eu não tirei carteira de motorista. Você entendeu, né? Eu andei aqui legalzinho durante esse período, tá? Que eu fiquei indo e voltando. Então, por que você não tirou a carteira? Sabe por que eu não tirei a carteira? Porque eu não tinha residência aqui. Então, não precisava de uma carteira aqui, né? Isso poderia me complicar depois no processo que vocês vão ver a seguir, que eu vou estar contando para vocês, né? Por isso que eu acho que a gente tem que seguir uma linha de raciocínio para você chegar onde que você quer chegar, né? Então vamos lá, esse foi o primeiro passo, tá? A carteira internacional, que me ajudou a ter essa coisa aí, ó. Né, que me ajudou nisto. Então vamos lá, né? Segunda coisa, Caco, mas com visto B1, né? Vocês se lembram que eu falei com vocês que o meu visto foi B1, que eu peguei? Primeira vez de 3 meses, depois eu voltei mais 6 meses, depois eu voltei, você entendeu? Isso, em que te ajudou isso, Caco? Me ajudou a fortalecer as minhas entradas aqui, né? Ou seja, cada vez que eu entrava e saía, eles me davam um novo visto, eles viram que eu não tinha um perfil de imigrante para ficar aqui. Vocês entenderam? Pronto, né? Isso tudo, né? Ah, mas você tinha muito dinheiro? Não, não tinha muito dinheiro, não. Eu trabalhava com uma organização não governamental, né? E durante esse período, o que eu fiz? Eu montei uma empresa de importação e exportação para me ajudar no Brasil, para me ajudar a bancar o meu projeto. Você entendeu? Né? Não estava ganhando dinheiro, mas eu estava desenhando o meu projeto para o futuro, me organizando.
para chegar onde que eu cheguei. Então, essa foi a fase de organização, né? Nesse período que eu estava entrando e saindo, fortalecendo meu visto, criando um recorde aqui, né? Bom, um recorde bom, ok? Foi nesse período que eu fui fortalecendo, né? Então, na hora que eu montei a minha empresa no Brasil, já foi um grande passo para mim iniciar o meu processo de legalização aqui. Então, todas as vezes que eu entrava aqui, com o meu visto B1, né, que a partir do terceiro visa que eu tive, eles já me deram um visto B1 e B2. Mas eu sempre entrei aqui com visto B1, de negócio. Por quê? Eu vinha para cá para fazer negócio, não justificava na hora que eu entrasse, que eu fosse entrar aqui. A imigração me perguntava qual que é o seu objetivo de vir para cá, para entrar no meu país. O que você veio fazer aqui? Eu falo, turismo, para ficar 6 meses? Não, business. Aí ele colocava lá no meu passaporte. Quanto tempo você vai ficar? 2 meses, 1 mês. Mas, como eu estava em business, eles me davam 3 meses. Eu entrava com visto B1. E nesse período, né, que eu fazia? Como eu entrava e saía muito, né, algumas das vezes, se eu quisesse, quando eu queria ficar aqui um período mais, eu estava em business, eu ia ao Canadá, você entendeu? Porque eu precisava de mais tempo aqui. Mas nesse período, eu não trabalhava aqui. O trabalho que eu fazia eram algumas coisas que eu levava para o Brasil para vender lá. Como videogame, meu business era pequeno, mas eu fui fortalecendo o meu negócio, ok? E durante esse período também de fortalecimento, o que eu fiz? Eu falei, pois, a minha empresa já está estabelecida no Brasil, já abri uma empresa no Brasil, então o que eu tenho que fazer? Criar conexões, ok? E foi o que eu fiz, né? Eu criei conexões. Nessas conexões, eu comecei a pesquisar produto na China. Aí que vem a segunda etapa. Eu encontrei uma empresa lá que mexia com motocicleta, algumas empresas. E eu comecei a viabilizar negócio no Brasil para algumas outras empresas lá, porque elas queriam entrar no Brasil. E como eu aprendi nesse período todo em relações internacionais, eu fui pesquisando e eu aprendi como homologar motocicleta no Brasil. Então essas empresas começaram a me contratar para fazer esse tipo de trabalho no Brasil. Eu fiquei conhecendo esse produto aqui na América, ok? Através de um site que chamava Alibaba. Há muito tempo atrás, quando esse site começou, hoje ele é um dos grandes aqui, ok? Então, eu descobri essas empresas e comecei a pesquisar sobre ela na China e entrei em contato com essas empresas lá. E daí, como que você foi parar na China, Caco? Eu tinha alguns projetos, né? Então, eu sempre trabalhava com a comunidade brasileira, né? E nessa época, tinha uma comunidade brasileira que tinha ido para a China para mexer com sapatos, essas coisas todas. Eu falei, uau, legal, né? Então, que eu fiz? Falei, pois, eu tenho que conhecer a China, né? Deixa eu criar oportunidade para mim ir lá na China, né? E eu entrei em contato lá com algumas pessoas, tal, tudo, mas a questão do sapato não deu certo, ok? Então, eu entrei em contato e comecei a conversar com algumas pessoas. Que aí eu chego aonde que eu vou te falar agora, né? Nos contatos da homologação de motocicletas e carro. Então, eu descobri como que se fazia isso. E comecei com essa coisa, viabilizando para algumas empresas chinesas no Brasil. Né? A minha empresa, ela não tinha um volume de dinheiro grande que entrava para mim, mas a gente tinha um business fortalecido, ok? Como trading company, né? E foi o meu primeiro passo, foi daí que eu comecei a desenvolver o meu trabalho. Então, durante esse período, o que eu fiz? Falei, ok, né? Já que eu descobri um fornecedor na China, eu comecei a importar algumas coisas para o Brasil e tal, tudo, né? Umas motocicletas, essa coisa tudo, né? E fui fortalecendo o meu negócio, fazia câmbio.
Você entendeu? Né? E entrando e saindo aqui na América. Porque aqui era a base do meu negócio. Eu vinha de 3 em 3 meses, ficava 2 meses, ficava 3 meses. E quando eu precisava ficar mais, né, eu vinha para cá e depois eu passei a viajar para a China. E lá na China, quando as coisas começaram a ficar um pouquinho mais organizadas, eu contratei uma pessoa para me ajudar lá. Eu estou sendo rápido no meu projeto todo para vocês entenderem. Foi nesse momento que eu comecei a detalhar o meu projeto, né? Para buscar uma coisa que chama qualificação, né, da empresa para começar o meu processo de legalização aqui. Foi nesse momento que eu fiz isso, né? Você entendeu? Então, essa pessoa que eu conheci na China era minha secretária e a gente começou a trabalhar com trading company, né? E o que eu fiz? Ok, né? Na hora que eu vi que a minha empresa no Brasil já estava fortalecida, né? Eu ia para a China 3 vezes por ano, ficava lá, de lá eu vinha para cá, para os Estados Unidos, e como eu entrava aqui, se eu precisasse ficar um período maior, né? A minha passagem, que eu entrava com a passagem de ida e volta, né? Eu comprava geralmente as passagens para Brasil, Estados Unidos, China, Estados Unidos e Brasil. Ok? Né? Nessa época eu não ganhei dinheiro, mas eu organizei o meu profile, eu organizei a minha qualificação para vir para cá, para os Estados Unidos. Esse foi um momento de qualificação. Então, o que aconteceu? Né? Eu fui aprendendo a lidar com as coisas e ganhando credibilidade lá. Nesse momento, né, na hora que eu comecei a ter credibilidade, foi quando eu abri uma empresa aqui nos Estados Unidos. Né? Que abri uma outra empresa aqui. Eu já tinha fortalecido a minha empresa no Brasil, que a gente já tinha um histórico de fazer negócio. O que eu fiz? Ok, agora eu vou para a segunda etapa do meu projeto, né? E montei minha empresa aqui. E nessa época eu estava com visto B1, B2, com visto B1 e B2, né? Eu entrava aqui, saía, né? E não tinha problema, mas num certo momento eu comecei a ver que, que a imigração já estava começando a me perguntar muitas coisas. Eu falei, ok. Né? Então, na última vez que eu fui entrar, eles me barraram por 2 horas. Aqui. Né? Mas como eu tinha todas as coisas, eu não tinha recorde, né? Eu tinha a empresa que eu tinha montada aqui, mas eu não tinha problema nenhum de trabalhar, eu não tinha nada, tudo que eles me pediram, né? Eu tinha uma pessoa americana aqui que cuidava, que estava inscrita no quadro da empresa. Então, quer dizer, eles tentaram me segurar lá, olharam tudo, mas não puderam fazer nada. Foi nesse momento que eu fiz essa coisa aí, ó. Eu comecei o meu processo de qualificação. Ok? Então, eu vou te falar como que isso funcionou. Foi da seguinte forma, como eu já tinha minha empresa no Brasil, eu estava indo e voltando tranquilo, eu já tinha um processo no Brasil eu já tinha fortalecido meu visto. Então, como eles me barraram lá, eu falei, pois agora eu tenho que mudar meu visto, né? E tinham essas empresas que eu já tinha um contato na China, elas começaram, eu ganhei credibilidade com elas, falando, ok, Caco, como é que é o mercado americano? Eu falei, é bom. E elas precisavam fazer uma coisa aqui nos Estados Unidos que chamava EPA. O que é EPA? Fazer a homologação das motocicletas aqui nos Estados Unidos para elas se tornar street legal, ou seja, fazer com que a empresa pudesse trazer modelos de motocicleta para os Estados Unidos. Essa foi a minha oportunidade. Né? Eles não tinham ninguém aqui, essa fábrica chinesa, que era um dos gigantes chineses de motocicleta, e eu consegui
com um pouquinho de credibilidade e criatividade, conquistar a confiança dessas pessoas. E aí que foi aí que a coisa aconteceu, que a mágica aconteceu, né? Eu falei, ok, para mim, eu já tinha minha empresa, que eu já tinha aberto aqui, né? Eu sabia que em algum momento eu ia precisar dessa empresa aqui. Eu falei, pois, eu tenho a minha empresa lá, né? Mas é uma empresa nova. Eles falaram, ok, vamos para o processo de fazer o EPA. E para fazer o EPA nós precisamos de uma empresa lá. Então nós vamos usar a sua empresa para fazer o processo de legalização do nosso produto nos Estados Unidos, para pegar esse EPA. Foi aí que a gente fez essa coisa aí, ó. Uma coisa que chama integralização de capital. E nessa integralização de capital, né, eu entrei com um processo de visto por L1, né, que eu já tinha minha empresa no Brasil e eu já tinha 3 anos, eu já tinha ela há 4 anos, você entendeu? Mexendo e movimentando. Então, quer dizer, eu já tinha um profile. Então, eu entrei com um processo de visto L1. E quem que foi os meus sponsors? Essa empresa chinesa. Então ela fez a integralização do capital aqui, porque na época nós gastamos para fazer este EPA de 6 motocicletas, nós gastamos, foi cerca de $100 mil. E eles pagaram, nós não, eles que tiveram que pagar, porque eu ia ser representante. Então eu combinei com eles, falei, ó, eu entro com a empresa e vocês cuidam da distribuição. E foi isso que fiz. Então, nesse momento, o que eu fiz? Na hora que foi fazer a integralização do capital, eu fiz um business plan para a minha empresa. O que é um business plan? Um plano de negócio para 5 anos. Né? Eu detalhei tudo, né? Detalhei todo o projeto de distribuição de motocicletas por 5 anos. Né? Detalhei de onde que viria o capital, que seria rastrilhado. Que quando você vai fazer um projeto deste, você tem que provar de onde que o dinheiro vem, como que as coisas funcionam. Eu só eu não estou detalhando muitas coisas para vocês, não. Eu só estou contando um pouco da história. Então, nesse momento eu fiz isso aí, né? Foi o momento de integralizar capital estrangeiro aqui no meu negócio. Então, ok, foi aí que eu comprovei de onde a origem do dinheiro, como que ia fazer as coisas, sabe, né? Se o meu negócio era verídico, porque você tem um gigante chinês por trás das coisas, distribuindo. Eu pego um EPA, eu consigo pegar um EPA, né, para 6 modelos de motocicleta, scooters, aqui nos Estados Unidos, e me tornar um distribuidor com plano de negócio, com todas as coisas, a coisa foi verídica. Então, foi isso que eu fiz, né? E aí que eu peguei o meu L1. O que é o L1? É um visto de executivos, de pessoas que estão mandando pessoas para cá que têm qualificação para desenvolver o trabalho que a matriz manda para a filial aqui nos Estados Unidos. Eu estou fazendo a coisa bem simples para vocês entenderem. Então, eu criei uma empresa no Brasil, fortaleci ela lá, vim para cá, busquei parcerias. Das parcerias, eu consegui que essas parcerias me fortalecessem, e uma dessas parcerias virou meu sponsor, meu patrocinador. E foi aí que eu entrei com o meu processo de L1, né? E esse processo que me facilitou para me ficar aqui. Então, isso basicamente foi o que aconteceu. Essa foi a etapa, como que as coisas aconteceram mais ou menos. E num certo momento, né, na hora que eles entraram aqui para fazer a distribuição das motocicletas e todas essas coisas, né, eles conseguiram as coisas que eles queriam e nós continuamos com as nossas negociações, né? Só que eu, em um determinado momento, né, como vocês sabem, eu tive que sair do negócio, né? Mas eu saí com o meu green card, né? Porque o L1
quando você tem uma empresa nova, né, é um processo bem tranquilo, né? Em 5 meses, me parece, 5 ou 6 meses saiu o Visa, documentação. E depois, a primeira vez ela saiu por um ano, né? E ela pode ser renovada por até 7 anos, o L1. Você entendeu? Então, o processo todo é esse aqui, ó. Tá aí as datas, né? Como que as coisas aconteceram. Então, nesse primeiro momento, quando eu peguei esse L1, foi a minha salvação, né? Então, todo o processo foi esse, né? Constituir uma empresa no Brasil, constituir uma empresa aqui, consegui o sponsor da China, entrei com o processo de EPA, de homologação das motocicletas aqui nos Estados Unidos. Esse processo fortaleceu a minha negociação. Então, essa coisa toda, essa integralização de capital que veio de fora para fortalecer a minha empresa aqui, me favoreceu para mim entrar com o meu L1 e também para justificar por que eu estava vindo. Eu tinha qualificação para desenvolver esse projeto. Dentro desse business plan, eu coloquei a homologação dessas motocicletas, eu coloquei especificamente o que nós íamos fazer em 5 anos. Então é assim que as coisas funcionam, planejamento, né? As coisas têm que ser planejadas. Então essa foi a etapa, sabe? Né? É assim que eu consegui me legalizar, passo a passo, né? E as coisas, pessoal, quando vocês se organizam, né? Vocês não precisam vir para cá e ficar aqui fora de status. É só se organizar, né? Você não precisa vir para cá, sabe? Se organiza e vem para cá tranquilo. Dá para fazer as coisas, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu também não tinha. Mas você busca as coisas com criatividade, com honestidade, sabe? Né? E pronto. Às vezes, igual eu falei para vocês, as minhas coisas não deram certo no Brasil por causa da burocracia, por causa de muitas coisas. Então, né? Mas me deu a oportunidade de recomeçar aqui. Né? Por isso que eu falo, eu não culpo o Brasil por eu ter quebrado, né? Eu agradeço porque me deu a oportunidade de estar aqui, porque eu criei todo o meu negócio no Brasil, toda a minha estrutura lá, que me favoreceu vir para cá, né? Por isso que a gente tem que, muitas das vezes a gente fica chateado, porque isso, aquele outro, mas a gente também tem que fazer por onde que as coisas deem certo para nós, não é verdade? Então é isso, pessoal, né? Isso é um pouquinho da minha história. Eu gostaria de poder detalhar isso mais, mas aqui a gente são vídeos curtos, então então por isso que eu sempre faço essa narrativa, para que vocês entendam como que é o meu processo, como que foi o meu processo de legalização e tudo, ok? Ó, pessoal, obrigado, né? Tem que trabalhar. Fica a dica e fica com Deus, ok? Continua lutando pelo sonho, tá? Isso é importante. Se você quer sonhar legal e não ter pesadelo, organiza a sua vida. Sonha, mas para realizar seus sonhos, organiza a sua vida, ok? Fica a dica e fiquem com Deus.